Alô pessoal, é uma satisfação novamente estarmos, eu e o Carlos Gama, entrando em suas residências para que levemos hoje uma mensagem de Natal deste ano de 2023, desejando a todos um Feliz Natal e que possamos cada vez mais juntos trabalharmos em prol da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe já há algum tempo, tá certo? E reiterando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail, tá? É só vocês acessarem, nos mandarem algumas perguntas, sugestões e reclamações em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como o Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante, pessoal, é justamente a veiculação deste programa Enfoque Espírita, assim como toda a programação do canal TV Correio da Manhã, aqui no interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, Nova Friburgo, canal 5. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21, tá certo? Espero que vocês fiquem muito satisfeitos, porque é uma programação excelente. E aqui ao meu lado está o nosso amigo e professor Carlos Gama, suas considerações iniciais. Gama. Eu estou muito feliz de estar aqui, até porque a saúde não anda bem comigo. Sei. Está me perturbando, incomodando. Mas com a graça de Deus ainda me falta quitar alguns erros de vidas passadas. E tenho certeza que por isso eu estou apoiado pela espiritualidade, por estar lutando contra dificuldades diversas e tudo caminhando bem com a graça de Deus. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos fazer a nossa leitura, tá? Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 68. O título, Aguardemos. Abre aspas. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. E isso nós encontramos na Bíblia, em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Emmanuel discorre da seguinte forma. Não, mas diz esse pequeno texto em que é apoiado, só para ficar bem grave. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós temos que paciência. Nós temos que aprender muito ainda. Vamos lá. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não te tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita,
espera. O embaraço de hoje, muita vez, é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Que coisa maravilhosa! Então, ele nos pede o quê? Que venhamos a esperar. Mas eu não colocaria um ponto em esperar. Esperar, vírgula, trabalhando. Porque o trabalho também é uma terapia ocupacional. Não é isso, Gama? Sem dúvida. Sendo ocupacional, perdão, sendo ocupacional, você está colocando toda a sua mente naquilo que você está fazendo. Você, nesse momento, você está criando situações negativas para você? Não. Porque a sua mente está voltada para aquilo que você está fazendo. Então, cada vez mais, nós vamos deixando de pensar mal, ter maus pensamentos, para termos sempre a nossa direção que nos levará até Jesus, que é o nosso governador, tá certo? Vamos lá, Gama. Vamos. Então, gente, nós estamos na semana do Natal de 2023, né? Então, nós estamos, esses programas agora, estamos fazendo sobre a antologia mediúnica do Natal. É um livro escrito por diversos espíritos, tá? Através de Cândido Xavier, do Chico, não é isso? E nós estamos escolhendo exatamente os textos onde Emmanuel nos mostra e nos manda através de determinados títulos, tá certo? Então, Gama, nós estamos lá no número 27 do Antologia Mediúnica, esse aqui. E vamos para o item? Gente. Meditando o Natal, 27. 27. Não é isso? Então, é exatamente como nós estamos na semana do Natal, né? Meditando sobre o Natal. Diz aqui nesse livro tem muitas coisas sobre o Natal. É interessante falar isso, porque estamos no Natal. Então eu gostaria de pedir uma desculpa a você. A gente retorna a isso aí, mas para os nossos irmãos que nos estão vendo, vocês têm que iluminar o Natal de vocês, o nosso Natal. Então vejamos assim, nesse livro tem, para começo de conversa, oferta de Natal, de Emmanuel. Do mesmo Emmanuel, outra mensagem, são várias. Jesus para o homem, também de Emmanuel. Tudo que eu disse aqui é de Emmanuel. Veja só, evocação de Natal, de Emmanuel. Isso no meio de 6 desses títulos, já citei 2. Vamos citar todos, somente os de Emmanuel. Evocação de Natal, de Emmanuel, na página 27. Humildade Celeste, de Emmanuel, na página 43. Natal, somente esse título simples, de Emmanuel. Aí nós já estamos no artigo 17. De novo, Prece de Natal, também de Emmanuel, agora no número 21.
Vejam como Emmanuel se interessou por divulgar isso. Meditando o Natal, de Emmanuel, o artigo 27. Tem outros importantes pensamentos de Natal, de Emmanuel. Rogativa de Natal, de Emmanuel. Página de Natal, Emmanuel. Novamente Emmanuel, mestre e aprendiz. O advogado da cruz. E Emmanuel faz um lindo comentário. Mensagem de Natal, de Emmanuel. Ante o divino semeador, também de Emmanuel. De novo, a manjedoura, de Emmanuel. O Evangelho, de Emmanuel. Evangelho e alegria, de Emmanuel. Jesus, de Emmanuel. Tudo são títulos, senhores, vejam só. A vinda de Jesus, de Emmanuel. Na glória do Cristo, Emmanuel. Recordação de Natal, Emmanuel. Louvor de Natal, Emmanuel. Algo mais do Natal, Emmanuel. Diante da prece. Diante da manjedoura. Aliás, o título correto é Prece. Diante da manjedoura. E Jesus, simplesmente esse título de Emmanuel, que é o último artigo. Então, nós temos aqui simplesmente 80 artigos falando sobre o Natal. Se você na sua casa recebe alguém, e claro que vai receber parentes, etc., fazer um conjunto familiar, como está habituado o brasileiro a fazer, então é importante que se tenha esse livro à frente, Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier. Agora sim, meditando o Natal, não é isso? Isso, exatamente. Você pode então ler, Vecmília, por favor? Leio. Ok, então. Então, pessoal, Emmanuel, nós estamos no capítulo 27 deste livro, Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chamou Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro. E nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o Evangelho até ao martírio e à crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até ao sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo ou Paulo de Tarso, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia, assinalando assim os júbilos no Natal. Recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos
à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama à tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Emmanuel, que coisa bonita isso, hein? É uma mensagem de reflexão mesmo, convidando-nos para que reflitamos, consideremos as nossas atitudes no dia a dia. Não é? Né? Diante da revelação que traz coisas muito diferentes daquilo que o materialismo impõe à frente da gente. Então a gente vê, não é, Gama, como o Cristo nos mostra, aliás, ele não nos impõe nada, não é, Gama? Ele simplesmente deixou a palavra dele e também toda o exemplo de como nos levarmos espiritualmente. Como nos conduzirmos diante dos problemas da vida. Exatamente. Até Pedro, né? Que todos eles foram sacrificados. Aliás, só João morreu naturalmente. Os outros passaram por situações difíceis. Porque João ficou com Maria Santíssima, né? A mãe de Jesus. Então nós vemos como os apóstolos eram pegados a ele, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Os 3 principais eram Pedro, João e um terceiro que eu esqueci o nome. Tiago, me lembrei. A espiritualidade nos ajudando, pessoal. Esses 3 eram os mais elevados espiritualmente. Não quer dizer que os outros não o seriam. Todos dentro do grau evolutivo de cada um. Tinham as qualidades necessárias e indispensáveis para cumprir a tarefa que eles viria a caber daí para frente. Exatamente. Inclusive, lá na transfiguração do Tabor, a gente vê que coisa maravilhosa aquilo, gente. Olha, e Pedro diz para Jesus: o Senhor quer que façamos uma tenda para o Senhor, para Elias e para Moisés? Porque os outros estavam dormindo. Os outros 8, porque Judas não estava naquele dia. Estava lá entregando Jesus para ser preso. Sacrificado. Não é isso? Para depois ser crucificado. Então nós vemos, gente, que Jesus, aliás, o pessoal nos mostra como Jesus crucificado, uma pessoa morta. Não. Hoje ele está mais vivo do que nunca, gente. É uma beleza. Porque ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele concederá, vírgula, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Claro. Faça por onde e você merecerá uma situação muito grande. Antes e depois da vida. Ah, sim. Depois no plano espiritual, exatamente. Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo, pessoal. Certo?
nós temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Quer que eu leia? Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando, como é véspera de Natal, essa semana, sobre o livro Antologia Mediúnica do Natal. Estamos escolhendo todas as mensagens de Emmanuel. Tem outros espíritos também que são importantes dentro desse livro, tá certo? Mas escolhemos Emmanuel. E vamos então para o capítulo 31. Não é? Esse é de Edivaldo Pereira Franco. Não. O 31 é o Emmanuel. É Ana de Ângeles. Não, Rogativa do Natal, o Gama. Qual o livro que você está? Então? É esse aqui. É esse aqui. Esse então aqui embaixo. Você pegou errado. É esse aqui. Do Natal. Isso. Antologia, esse aqui. 31. É porque todos os dois são antologia, eu peguei o livro antecipadamente. Tá certo. Então vamos lá, gente, olha. Rogativa de Natal. Qual o número? 31. Então eu fui enganado, porque o nome É igual, desses né? dois livros são iguais. Antologia Espiritual e Antologia Mediúnica. Isso. Tá? Então vamos lá. A doutrina espírita tem Senhor muito Jesus, disso. quando chegaste à terra, nos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Sombra na justiça, em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão. Transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor, em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos
com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Uma linda frase, né? Principalmente o último parágrafo, gente. Veja bem, ele diz que discípulo nevoeiro que nos obscurece são os nossos erros. Infelizmente, ensina-nos a amar como nos amaste. Porque nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, e para isso temos que passar por provas, por experiências diversas, lutando contra a tirania do bem-estar, do fazer pouco, do se acomodar, de contestar ou não aceitar as verdades. Então, nós vemos os discípulos se preocupando. Eu estou aqui até com um livro interessante, um ao lado do outro. Veja só, Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier. E de Divaldo. Antologia também, todos dois chamam antologia. Antologia Espiritual. Esse, de Divaldo Pereira Franco. Também muito bonito, mensagem linda. Talvez a gente venha utilizar alguma coisa. Isso. Citando apenas o termo, até o termo do livro mostra que a antologia são diversas mensagens típicas, né? Uma de Chico Xavier, outra de Divaldo Pereira Franco. O interessante do último parágrafo, pessoal, é que ele diz assim: ensina-nos a amar como nos amaste e continua amando. Claro, só porque ele viveu lá atrás, ele só nos amou lá atrás? Não. Ele continua nos amando, claro, porque ele é o nosso governador. Ele toma conta de nós outros. Tá certo? Alguma posição sua, Gama? Não, está perfeitamente. Então tá bem. Então o amor tem que ser constante na vida do cristão. Exatamente. O máximo que puder. Entendendo? Indo às vezes, e muitas vezes até, lamentavelmente, até o sacrifício foi feito, né? Perfeito, exatamente. Eles entregaram a vida porque reconheciam que estavam diante de algo muito grande. Muito grande. Muito revelador. Mas... Perfeito. Então agora passamos para, nesse livro que está na sua mão, o 35. Página de Natal. Sim. É isso? Quer que eu leia? Por favor, pode dizer. Sim, porque você já leu dois, só para descansar um pouco. Tá bom, tá certo. Página do Natal. Luz para iluminar as nações. Está em Lucas capítulo 2, versículo 32. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. Mas no Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas do poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço para a coletividade, por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tem suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acende no teu caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera,
Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo, dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o mestre divino e a experiência cristã, lembra-te que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela luz sublime para alumiar? É assim que Emmanuel assina, convidando a gente, tá? A gente acende em nós uma luz que nos distinga dos demais. Que não sejamos nós apenas repetidores. Eu quero só citar exatamente isso. Eu tenho na minha frente aqui 2 livros. Uma, Antologia Mediúnica do Natal. E Antologia Espiritual. Bom, esse aqui de Chico Xavier. À minha direita, acabei de ler a mensagem. E o outro à esquerda, também com o nome de Antologia. Todos 2 são antologia, tá? Exato. Antologia Espiritual por Diversos Espíritos, de Divaldo Pereira Franco, portanto, também com a sua linda fileira de mensagens do Código Intermediário, tá? Então, nós vemos aqui que nós precisamos estudar, pelo menos conhecer, analisar e tomar decisões em relação à nossa vida do dia a dia. O Natal nos mostra, por vezes, que nós somos convidados a pelo menos uma vez por ano, parar para refletir. Não é à toa. Sim. Que isso é no final do ano. Imagina o Natal no meio do ano, modificava tudo, né? Mas não. Deus, como é perfeito, já fez a coisa acontecer para que a gente mude o ano, portanto, lá no final de dezembro, fique isso dentro da mente da gente, para que a gente inicie o ano com novas disposições para o bem, para a nossa transformação ética e moral. Ética e moral. Isso. Então, a luta. Vemos até que o nome é antologia, portanto, uma é a antologia mundial do Natal, de Chico Xavier, é o título, Antologia Mediúnica do Natal, e a outra é Divaldo Pereira Franco, com o nome de Antologia Espiritual. E vemos, então, o trabalho mediúnico, hoje em dia, tentando nos acordar, achar que o cristianismo já chegou, já se implantou. Então foi uma fase muito difícil, com muito sacrifício, que se exigiu de todos nós uma transformação muito grande para aceitarmos as coisas que não podemos mudar. Certo. Portanto, o cristianismo não trouxe para nós uma luz apagada, difícil de você se achar. Não. Se você procura os livros, e através dos médiuns, que no caso são médiuns mesmo, de primeira categoria, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, então nós vemos que são pessoas que trouxeram para nós verdadeiramente o caminho certo do cristianismo. O que ele exige de nós. Né? Renúncia, amor, entendimento, dedicação, ajuda. Muita coisa, além disso, é dedicado normalmente, portanto, pelos médiuns. E a gente, então, nessa época do Natal, nos exige um momento de reflexão, em que a gente mude a nossa vida, os nossos princípios, os nossos entendimentos, às vezes atitudes que tomamos na vida, que depois nós não conseguimos justificar perante nós mesmos, porque dando tanto esforço para aquilo. Mas é a realidade. Certo. Então, a doutrina espírita nos traz a verdade através de muitos livros, muito estudo, muita compreensão, ou a gente vai ficar parado no tempo. Porque se nós temos, veja bem, a língua portuguesa, e mesmo assim usar o mesmo nome, antologia em 2 números, em 2 livros, né? E todos 2 falando por diversos espíritos, falando sobre o Natal, sobre as consequências éticas e morais. Então a doutrina espírita, diferentemente de outras religiões que respeitamos, são princípios de cada um, mas a doutrina espírita se caracteriza, sobretudo, pela sua
luta pela transformação ética e moral, especialmente de moral, onde nós temos, a partir de um determinado ponto de O Livro dos Espíritos, fala exatamente das leis morais da vida. A terceira parte. E nós damos, hoje em dia, pouca ênfase para esses livros, porque já são antigos, etc., e acha que aquilo não evoluiu. Acontece, porém, que a moral não mudou. Claro que não. Entendeu? Então nós precisamos voltar atrás, refletir e dizer, por exemplo, que o ensinamento tem que ser ético e moral. E as pessoas, às vezes, não querem fazer isso. Então, muitas vezes, nós vamos a cultos diversos, que respeitamos e até estimamos, e o que depender de nós, vamos ajudar para que eles se divulguem. Porém, é mais importante atender que isso existe uma transformação moral. Por isso que a primeira parte, a segunda parte do Livro dos Espíritos, traz revelações extraordinárias. Isso já é o Livro dos Espíritos quando lançado. Porém, o importante é quando ele para na terceira parte do Livro dos Espíritos e ele diz, agora vamos falar da parte moral. Eu não conheço outro entendimento religioso que se dedica na hora do lançamento, tá, com tamanha ênfase para que a gente atente a manter equilibrada a parte moral. Perfeito. Isso significa, meu irmão e minha irmã, a dedicação tem que ser você para que você seja um homem correto, uma mulher também correta, um jovem cheio de esperanças, de dedicação. Não adianta tirar vantagens e fazer outras coisas. Por isso que primeira e segunda parte do Livro dos Espíritos são revelações. A terceira parte em diante são revelações morais. No próprio edital do livro, quando ele começa a contar a relação deles, a terceira parte é revelações morais. Então, essa transformação que se espera que o Natal provoque em cada um de nós, também significa que todos nós devemos, se somos responsáveis por uma família, se somos pais, se somos mães, manter uma ética moral muito séria. Se, por exemplo, você admira certas coisas, sendo tolerante consigo mesmo, você não consegue caminhar ao lado de Jesus por enquanto. Ele te espera com calma. Sim. Ele sabe que você vai chegar lá com muito mais sofrimento, com muito mais luz, muito mais tempo. Exato. Porque é fundamental que você se transforme moralmente. Se não se transformar moralmente, você não vai conseguir caminhar ao lado de Jesus. Não vai. Porque o ensinamento dele exige exatamente isso. Lembremos do próprio Livro dos Espíritos, que a gente vê, então, dedicadamente, quando começa o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, falando que agora nós vamos falar sobre o moral. E eu não conheço, principalmente naquela época, livros daquela época que foi a falar sobre a moral, na hora que você está lançando o livro, entre pessoas pouco cultas, selvagens até, primitivas, com pouca instrução, e falar com ela de moral. Ela não sabe nem o que é moral. Então a gente tem que mostrar para ela os ensinamentos da doutrina espírita são essencialmente morais. Por isso, nós estamos aqui, por exemplo, com diversos livros, e então você vê assim, por exemplo, aqui um livro, pegando ao acaso, vê ele já que ele veio, analisando as tradições bíblicas, refletindo sobre a essência da mensagem bíblica. Qual é a essência da mensagem bíblica? A transformação ética e moral. Isso é que é fundamental para nós. Não adianta, meu irmão, você divulgar que se a doutrina espírita é boa ou má, se ela é completa ou não. Não adianta também você ler sem extrair aquilo que está ali. Aí você vê que a primeira e a segunda parte do livro fala de ensinar o que é Deus, o que é Espírito, o que é matéria, etc. Mas depois, a partir da terceira parte, é totalmente ética e moral. E isso é pouco divulgado, só na época do Natal. E chegou a tal ponto que a antologia mediúnica do Natal, recebida por Chico Xavier, e a antologia espiritual, todos os dois têm o nome de antologia, por diversos espíritos de Divaldo Pereira, também fazendo a mesma coisa. Mas fala sobre o quê? É mediúnico, porque tudo é feito através de Divaldo Pereira Franco. Então, nesse livro aqui, Antologia Mediúnica, do Natal,
e esse aqui é a Antologia Espiritual. Demonstrando com isso, agora aqui no Brasil, onde nós vivemos, como é importante entendermos que as mensagens do Natal tentam nos ressuscitar diante do avanço da deslealdade, digamos assim, de mensagens ou de exemplos que não conduzem à perfeição de um homem. Perfeito. Não é? Então, Mas, recomendamos o livro, já que Jesus nos pede isso. Isso. Os dois livros, Antologia Espiritual e Antologia Mediúnica do Natal, de Chico Xavier e Divaldo, ambos com o nome de Antologia, como para dizer para nós assim, nós dois estamos brigando pelo mesmo ponto. Exato. Mas, Gama, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Certo. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E como nós estamos na Semana do Natal de 2023, nós estamos pegando o livro Antologia Mediúnica do Natal, que é justamente mensagens natalinas de diversos espíritos. E nós selecionamos exatamente todas as mensagens de Emmanuel. Tá certo? Hoje em dia, com a influência da televisão, muitas pessoas deixam de ver livros de lado. No entanto, você procura o livro Antologia Mediúnica do Natal e Antologia Espiritual, vai demonstrar a necessidade absoluta e imponente de você sofrer uma transformação ética, você, qualquer um de nós, sofrer uma transformação importantíssima. A Antologia Mediúnica do Natal, já citamos, de Chico Xavier, e a Antologia Espiritual, por Divaldo Pereira Franco. Ora, então nós vemos que hoje muitos outros livros também precisam ser lançados e comentados. Nessa época do Natal, estamos aproveitando para dizer, deem isso de presente, esse livro, esses livros citados, né? Também esse, analisando as tradições bíblicas. Enfim, são livros extraordinários, tá? E nós temos que entender que Deus quer a nossa transformação ética e moral, ou isso ou nada. Então ninguém vai à evolução espiritual e avançar no conhecimento seguindo simplesmente a lei do karma. Nasceu, viveu, nasceu, viveu, nasceu, viveu, reencarnou até que chegar a um determinado ponto, continua vivo, lutando. Então existem passagens na Bíblia importantíssimas no Novo Testamento demonstrando a reencarnação. E, no entanto, você vê que é renegada a ideia da reencarnação por muita gente, achando que a gente fica pegando coisas que não importam. Não, é importantíssimo entender, porque Deus não nos criou perfeitos. Ele nos criou simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Essa é a perfeição, sem estudo, meu irmão, você não vai conseguir. Repare que a doutrina espírita toda se lançou na vida, no princípio, a própria doutrina espírita, a essência dela, fala primeiro de Deus, depois dos espíritos, depois do mundo como é, e finalmente, então, a partir do capítulo 3º, propriamente, do próprio livro, a Bíblia,
né? Nós vemos, então, a informação importantíssima no Livro dos Espíritos, demonstrando como é que a evolução é importante. Nós temos que evoluir moralmente. Não é mais a evolução material, descoberta de veículos, de aviões, de navios, de riquezas maravilhosas em relação à medicina, à cultura, à evolução. Tudo bem, isso tudo é importante, mas não é fundamental. Fundamental é a nossa transformação moral. Por isso que no livro A Bíblia, né, nós encontramos informações muito grandes, e no Livro dos Espíritos nós encontramos a primeira e segunda parte, todas voltadas para o conhecimento da doutrina espírita, mas a terceira parte em diante é exclusivamente da parte moral. E a parte moral só é tratada através desses livros de antologia, de estudo, analisando as tradições bíblicas do Severino Celestino da Silva, citando. Se você então nos deu atenção, eu agradeço por isso. Vejam só, acaso? Não existe acaso. Antologia Mediúnica do Natal, Francisco Cândido Xavier. Antologia Espiritual, por Divaldo Pereira Franco. Eu tenho outra, traduzindo as tradições bíblicas de Severino da Silva, Severino Celestino da Silva. Então, aí ele vem analisando desde aquela época, e a gente então se apega à Bíblia, mas a Bíblia foi escrita para aquela época. Exato. Então agora nós temos que entender que nós estamos envolvidos, e por isso nós temos hoje um conhecimento, como nós subimos, que viemos para fazer esse tipo de trabalho, de citar hoje para ver se façamos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, eventualmente, que entendam que ou vamos lutar pela nossa transformação moral, ou vamos estacionar. E para quando a nossa transformação? Para milênios, provavelmente é pouco. Certo. É pouco para nossas múltiplas encarnações. Exato. Porque elas vão ficando cada vez mais complexas para o estudo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, fornecem bem mais material para a nossa reflexão. Certo. Então, Gama, nós já estamos quase no final do nosso programa. Eu queria só ler mais uma mensagem e nós comentarmos, porque já nos avisaram. Tá certo? Olha, só peço a você que se esforce para que dê tempo. Desse aqui, ó. Esse aqui. 49. Mensagem do Natal. Então diz o seguinte, pessoal. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. O cântico das legiões angélicas, na noite divina, expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração, de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes
exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere. Fortalece as tuas obras, ensina e passa. Auxilie e segue adiante. Consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico. Todavia, não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro. Contudo, não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pecadores e pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto, não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo, não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo, na manjedoura, representava o Pai na terra. O cristão, no mundo, é o Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Quem assina é Emmanuel. Uma linda mensagem, alertando-nos que não adianta a gente decorar atitudes, contribuições, participações em determinadas coisas, se não houver a nossa transformação moral. Mas o Evangelho, do ponto de vista espírita, a partir da terceira parte de O Livro dos Espíritos, já mostra que aquilo que ele revelou antes, primeira e segunda parte, era importante, e é importante. Sim. Para a nossa transformação. Porém, o fundamental é a nossa transformação moral. Por isso, quando ele diz que ele vai falar da parte moral, o que vai acontecer a partir da terceira parte, é bom que a gente entenda que as ameaças que operam, etc., é para que nós transformemos todos nós em homens de bem. Não é que um seja melhor do que o outro, que isso não importa. Que haja uma transformação ética e moral fundamental para que a doutrina espírita possa se implantar. De maneira tal que, se você fizer um local, um ponto em que a transformação moral se evidencie, como, por exemplo, nós temos lá em Salvador, aquele trabalho maravilhoso na criação que Divaldo fez lá, com milhares e milhares de pessoas em todo o mundo recuperadas, reconhecidos hoje pelas autoridades mundiais, na ONU. Então é importante que os espíritas também reflitam sobre isso. Se você pretende ser considerado espírita, lembre-se, Deus espera a tua transformação física, sim, material, sim, mas sobretudo e principalmente a sua transformação ética e moral. Eis aí o exemplo na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nós vemos ali a transformação ética e moral que deve acontecer para todo ser humano. Pois é, Gama, mas infelizmente o nosso tempo terminou, tá certo? Então, pessoal, eu desejo de todo o coração o meu abraço sincero e amigo a todos vocês, e que vocês tenham, aliás, vocês não, nós tenhamos um excelente Natal, com paz, com equilíbrio e transformação moral. As suas considerações finais, Gama. Eu, em vez de falar, que certamente o que eu vou falar seria pouco prometido,
mas pelo menos eu recomendaria alguma coisa. Eu vou ler apenas 2 trechos. Na noite de Natal, noite de paz e de amor, repicam sinos doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante júbilos do povo sobre a crença imortal. De cada lar de todos se irradia a glória da humildade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho, a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume sobre claro dossel. Nascem canções em flores de mansinho, em édenes fechados de carinho, de esperança e de mel. É muito grande, nós vamos ler as 2 últimas apenas. Visita as chagas negras da mansarda, onde as misérias súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brandando a porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. Encontra sempre a cruz no fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. É de Carmen Cineira, muito lindo. Que Deus então, Gama, terminamos faça que hoje. todos nós sejamos atendidos pela misericórdia de Deus.